Será que ser humano está a tornar-se um luxo na era digital? Que a inteligência artificial não substitui. A tecnologia de inteligência artificial avança tão rápido. Nós colocamos criatividade para pensamento crítico e também a resiliência. Lá está, o pensamento crítico é fundamental para nós trabalharmos com a inteligência artificial. Da nossa capacidade de saber discernir o que é trabalho, o que é exposição, o que é visibilidade. A inteligência artificial é boa, mas também pode nos levar a maus caminhos. Olá, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do podcast onde nós falamos sobre gestão de marca pessoal, sobre como é que pode usar o personal branding a seu favor para acelerar os seus resultados na carreira, para acelerar os seus resultados na sua organização, na sua empresa, enquanto líder, enquanto fundador de uma organização, ou então para acelerar o seu trabalho enquanto consultor ou até para acelerar aqueles seus projetos que ainda estão guardados na gaveta, que você está à espera do momento certo. Então, o nosso objetivo é que possamos facilitar esse processo para si através da partilha de conhecimento e de experiência. Estou aqui nesta sala com o Nelson Emílio, que está em Portugal, a partir de Lisboa, e também com a Luciele, que está no Brasil. E o tema de hoje é um tema que particularmente me toca, porque hoje vamos falar sobre tecnologia, talento. E a minha relação com a tecnologia é uma relação de amor e ódio. Eu amo a tecnologia na mesma intensidade que eu a odeio. Há uma semana eu estive em Sandton, que é na África do Sul, e quando eu ia apanhar o, vamos chamar de metro, ia apanhar um metro para ir ao aeroporto. E na hora em que eu estava ali, para apanhar um metro, é hora de ponta, estava muito cheio. E fazia algum tempo que eu não ia à África do Sul. Então eles pediram que eu fosse recarregar o meu cartão nas caixas eletrônicas. Eu fui lá e estavam a engolir todos os cartões. Não aceitava. Fui à caixa, no guichê disseram pague cash. Eu não tinha rands, mas o segurança que estava ali ao lado, olhou para mim e disse: o seu cartão passa, faz tap. Eu disse sim, é wireless, eu disse sim. Então consegui passar. Embora eu tenha uma relação complicada com a tecnologia, porque é sempre uma luta de a tecnologia não tem que ocupar muito espaço na minha vida. Naquele dia a tecnologia me safou. Se o meu cartão não passasse ali, literalmente eu teria atrasado o voo. Mas tem muitas histórias dessas sobre tecnologia. Vou contar mais uma para fechar e vos passo a palavra. Outra história, eu estava em Lisboa, quando estava a fazer a minha pós-graduação em branding, e eu decidi tratar o cartão passe, apanhar metro. E para tratar o passe, tem que fazer uma fotografia. E nas estações do metro em Lisboa tem lá um espaço para tirar fotografia. Eu fui lá, não fica ninguém, é digital, né? Fui lá para tirar as fotos. Quando eu chego, sento, a minha cabeça aparece a metade. E ali não dá ninguém para me explicar nada, por simplesmente aquilo não vai. Insisto, nem a foto aparece. Olha que eu fui para casa, no dia seguinte voltei a tentar o mesmo processo. Aí é que percebi que eu era muito baixinha para aquela cadeira que estava ali. Então eu não podia sentar-me, tinha que ficar assim meio que de cócoras para conseguir sair na foto. Então são situações que, por um lado, nós vemos o poder da tecnologia, porque nos ajuda a qualquer hora do dia, não é necessário que ninguém esteja ali, nós conseguimos avançar, mas ao mesmo tempo, quando não temos o conhecimento necessário, não conseguimos usar. Nelson, Lucelle, qual é a vossa Eu, relação com a s- tecnologia? eu sou um amante da tecnologia, porque o meu histórico profissional sempre esteve ligado à tecnologia, sempre amei a Uhum. tecnologia, e eu às vezes digo que alguém mais tecnológico do que eu conheça à minha volta, não existe. Eu utilizo tecnologia para tudo o que vocês possam imaginar, a todos os níveis. E isso não transparece
exatamente porque eu utilizo para trabalhar com os processos que eu tenho no meu dia a dia e para me facilitar a vida. E, inclusivamente, eu já tive o comentário de: mas com toda a tua experiência tecnológica e a tua paixão na tecnologia, porque é que tu não estás mais nas redes sociais? Porque não é algo que me vá acrescentar valor. As redes sociais são um meio de comunicar e eu prefiro o meio de comunicação onde de facto as pessoas estão cara a cara e que conseguimos realmente potenciar a relação. Nas redes sociais muitas vezes acabam por potenciar outras coisas que não são aquilo que é a realidade. E portanto, quando nós publicamos algumas coisas e utilizamos a tecnologia, que é bom, porque permite-nos conectar. Eu utilizo a tecnologia para conseguir encontrar os meus clientes pelo mundo inteiro, através de ferramentas como o LinkedIn Sales Navigator e entre outras, mas de facto, nós devemos perceber como é que devemos usar a tecnologia para potenciar algo que nós queremos, e onde nós queremos chegar, do que propriamente para nos substituir. E às vezes, é importante investir tempo para conseguirmos perceber como é que conseguimos tirar esse partido da tecnologia. E portanto, para mim, sempre foi uma paixão, continua a ser, às vezes dificulta, porquê? Porque o eu saber como se faz, faz com que eu queira investigar um pouco mais e não desista à primeira quando encontro o obstáculo, quando na realidade podia passar para outra pessoa e depois ver-me livre dessa tarefa, mas ainda não consegui fazer isso em algumas áreas. Umas sim, outras não. Olha, o Nelson Eu já o Nelson Emílio usa muito a tecnologia. Naquela sala, vocês estão a olhar aqui, vocês não imaginam o que tem na frente dele, à volta. Sim, é verdade. Há Luciele, bastante qual é a coisa. sua relação com a tecnologia? ah, eu não sou nativa digital, né? Eu sou da geração mais a geração anterior, né? E por muito tempo estive no mercado de trabalho sem celular. Estou entregando a minha idade agora aqui. Trabalhei numa empresa que a gente não tinha e-mail, não Uhum. tinha e-mail na empresa, sabe? Então, assim, eu vivenciei avanços tecnológicos, mas eu não sou aquela pessoa que está sempre em busca da última tendência, que tem o último iPhone, que quer a oitava maravilha da tecnologia sempre na sua mão. Eu sou um pouco mais devagar, mas eu não deixo de usar. Então eu tenho sempre gosto, né, não tenho uma relação de ódio, mas eu, né, gosto e uso, mas eu sou aquela pessoa mais desconfiada, deixa eu testar primeiro, depois eu me jogo, né, então, assim, até mesmo agora com as IAs, eu comecei devagar, aí depois a gente, né, compra mais uma, compra outra, cruza uma com a outra e vai fazendo, né, então, assim, eu considero que eu sou uma pessoa que estou experimentando devagar. Então, não tenho, assim, não sou como o Nelson, assim, que tem um aparato de tecnologias para tudo. Nisto, Olha, vocês não sabem, mas ele vem da Microsoft. Ele teve os seus anos na Microsoft, então é normal que É. que ele goste muito de Aham. tecnologia. Mas hoje vamos falar, trouxemos esse tema sobre tecnologia, porque tenho estado a reparar, eu em particular tenho estado a reparar que hoje em dia ser humano está a tornar-se um luxo, né? Aquelas pessoas que conseguem transmitir humanidade na sua comunicação, elas são percebidas como distintas. Aquelas que se apoiam na sua própria identidade e se mostram de forma autêntica, elas se destacam. Será que ser humano está a tornar-se um luxo na era digital? eu diria que nem uma coisa nem outra. Ou seja, eu acho que essa dicotomia de nós sermos um luxo e às vezes até pensar que a IA pode nos ajudar ou pode estar contra nós, acaba por ser uma dicotomia que é demasiado simples. O que é que eu vejo? Eu vejo que a inteligência artificial hoje é mais uma ferramenta que nós temos que nos permite escalar como nunca outra ferramenta fez até à data. Ou seja, há aqui uma revolução significativa a nível tecnológico com a introdução da inteligência artificial que nós nunca vimos.
E isso faz com que muitas vezes tenhamos este amor e ódio. Ou seja, que é eu não quero usar a inteligência artificial ou eu vou usar a inteligência artificial para tudo e mais alguma coisa. E não há um meio termo. E há um grande problema que é a tecnologia de inteligência artificial avança tão rápido, mas tão rápido, tão rápido, tão rápido, que é difícil conseguir acompanhar. Então, como há esta dificuldade, o que vai acabar por acontecer é as pessoas utilizam a inteligência artificial de forma errada, muitas delas. E depois vão ver o que é que os gurus dizem, vão seguir a tendência A, a tendência B, a tendência C. No entanto, para mim, a inteligência artificial o que ela faz é amplificar o que já existe. Ou seja, a inteligência artificial não substitui, amplifica. O que é que isto quer dizer? Que se o que já existe é frágil, então vai amplificar essa fragilidade. Ou se o que já existe é sólido, vai amplificar esse valor. E o que me preocupa não é a inteligência artificial assim, é a velocidade com que as pessoas hoje delegam as decisões para a inteligência artificial, quando essas decisões deveriam ser delas, não da inteligência artificial. A inteligência artificial deveria estar lá para ajudar a que depois eu tenha, se calhar, um pouco mais de estrutura para tomar a minha decisão. E hoje é muito fácil de chegar a uma ferramenta de inteligência artificial, seja ela qual for, dar-lhe um conjunto de informação e diz-me o que é que tu achas? E acreditarmos naquilo que nos está a ser dito. E isso é perigosíssimo, porque há muitas outras variáveis que a inteligência artificial não tem e que nós temos e não transmitimos de forma, às vezes, consciente e outras não transmitimos de forma inconsciente. E, no fundo, a inteligência artificial não sabe verdadeiramente que eu sou enquanto profissional, o que é que eu penso realmente sobre um determinado tema, como é que eu me comunico com as pessoas, e isso Uhum. começa a ser algo que as pessoas não consideram. E pensam assim, não, eu vou dar aqui informação sobre como é que onde é que eu trabalho, o que é que eu faço, um conjunto de informações para que a inteligência artificial analise e identifique o meu tom, mas minhas senhoras e meus senhores, isso neste momento não funciona assim. E se calhar todos nós já tivemos experiências, eu já tive em vários contextos, ainda ontem num Uhum. contexto mais tecnológico, de ajuste de um processo de automatização dentro do meu negócio, mas noutras situações também, em que a inteligência artificial está a confirmar algo que está errado, de uma maneira que é tão credível, que se eu não tenho pensamento crítico, eu vou acreditar naquilo que está ali e quando avanço as coisas não vão funcionar. E, portanto, a inteligência artificial está preparada maioritariamente para confirmar e validar as coisas que nós lhe estamos a dizer, no fundo, bajular muitas vezes, e que vai ser espetacular para o nosso ego, mas na realidade vai ser um problema porque eu não estou a usar o meu pensamento crítico e como o nosso cérebro é um músculo, como já foi dito, então eu não estou a exercitar esse músculo, e de facto o que vai acabar por acontecer é, pode estar tudo muito bonito, mas falta lá uma peça fundamental, que é a nossa identidade. E a inteligência Antes, artificial nunca irá substituir isso. antes de passar para a Luciela, ah, e uma das questões, na verdade, que vem aqui na inteligência artificial é o que o Emílio acabou de mencionar. Antes de nós começarmos a sessão, falávamos do The Brain Capital e falamos da importância da criatividade. Ai, nós colocamos criatividade para pensamento crítico e também a resiliência. Isso são habilidades sociocomportamentais que nós desenvolvemos. E a partir do momento em que nós delegamos a nossa capacidade de pensar, nós não desenvolvemos essas capacidades. E quando precisamos delas para a vida mesmo, para o nosso dia a dia, no lado profissional e no lado pessoal, não conseguimos ter o que nós precisamos para conseguirmos avançar com segurança, com confiança e alcançarmos os nossos objetivos. Então é um ponto para nós vermos de facto com muito cuidado. A inteligência artificial é boa, mas também pode nos levar a maus caminhos. Luciele, Eu penso, o seguinte, né, a gente usa bastante a inteligência artificial e a gente contrata várias e a gente faz cruzamentos e a gente pergunta, e isso acabou virando um hábito, né, é um hábito e a dificuldade do pensamento crítico é fato. A gente vem ouvindo muito isso, especialmente, né, nas empresas, o quanto a gente acaba delegando essa capacidade de pensar,
pelo comodismo de ter uma ferramenta que te entrega algumas coisas ali, te bajula e tudo mais, né. Mas eu vejo assim, você perguntava o que que a inteligência artificial não substitui em nós, né. E eu gosto de pensar no Uhum. discernimento. A gente tem essa capacidade de discernir quando é uma bajulação ou quando é algo que faz sentido, né. A questão do contexto, a leitura do contexto, nós temos essa capacidade de chegar num ambiente, ler o contexto, entender o que está acontecendo, qual é a cultura, como as pessoas se movimentam, né. A gente tem essa capacidade de julgamento ético. Então, o que que é certo, o que que é errado, o que que é um viés distorcido, né. A gente tem repertório, porque nós temos vivências, estrada, né, a gente tem esse repertório e a gente tem a capacidade de presença, de estar presente, de fazer uma escuta. Então tudo isso são, até as novas competências nossas para lidar com a inteligência artificial, para lidar com esse cenário de muitas IAs, com esse cenário de comodismo das pessoas e para a gente poder, exercitar esse músculo que é o nosso cérebro. Acho que cada vez mais a gente precisa ter esse discernimento de uso, esse discernimento de aplicabilidade das IAs. Ótimo. Trouxe aqui uma componente importante, né, que são as power skills que tanto se fala, né? Elas acabam por ser o nosso alicerce para o sucesso profissional nos dias de hoje. E isso me leva para uma outra questão, que é: hoje em dia, nós estamos muito claros, mesmo trabalhando com clientes, que os clientes precisam de adquirir habilidades comportamentais e sociocomportamentais que lhes salvam na vida e permitem que eles estejam sempre um passo na frente. Quais são as habilidades que vocês consideram importantes hoje? Competências, na verdade, que nós precisamos desenvolver em equilíbrio com as habilidades sociocomportamentais. Celi, ou queres que eu pegue? Não, vamos lá, Boa. Posso? eu rascunhei Fazemos eu alternando. rascunhei algumas coisas, eu penso, assim, que essas habilidades que a gente precisa desenvolver, né, elas têm a Uhum. ver, com a nossa capacidade de fazer perguntas certas. Acho que Hum. isso é uma habilidade, né, muito muito além das habilidades emocionais, da gestão emocional, né, que a gente fala tanto. A nossa habilidade de conectar as áreas, né, de estar dentro de uma área e saber que a área X, a área de dados conversa com a área de marketing, que conversa com a área de cultura, né, essa habilidade que nós temos, eu acho que é interessante, um profissional que desenvolve essas competências, ele sai na frente, né. Saber propor algo que outro não propôs e que a IA não propôs, né, por que não? Com o nosso pensamento crítico, com o nosso exercício muscular do cérebro, né. E assumir riscos, né, porque hoje a gente vê também um certo desvio, né. "Ah, eu vou para cá porque é mais confortável, eu vou para lá", enfim, eu acho que esse assumir risco, bancar, autorresponsabilidade, acho que são habilidades que a gente precisa, eh, confirmar. Que nos levam para a governança, né, nos Certo. levam para a Eu boa eu reputação. Uhum. eu Nelson estava a diz. ouvir a Lucélia e acrescentar aqui voltava um pouco atrás, tocar no ponto, quando tu falaste em equilíbrio, e às vezes nós consideramos equilíbrio quando falamos nas componentes de competências técnicas e competências comportamentais, socioemocionais, como lhes quiser, power skills, como quiserem chamar, soft skills, que eu detesto usar o termo, mas comportamentais. E o que acontece é, em primeiro lugar, as competências técnicas são o bilhete de entrada. Sem competências técnicas, nós não entramos numa função, seja ela qual for, seja como personal branders para trabalhar com os clientes, seja numa competência de recursos humanos, operacional, aquilo que for. E, portanto, elas são o ponto de entrada. Onde existe verdadeiro problema são nas outras competências, porque a maioria das pessoas foca-se muito na competência técnica. E às vezes, não, eu tenho aqui um certificado que prova que eu tenho não sei quantas competências técnicas para trabalhar com ferramenta A, B, C ou D, e isso é a mesma coisa do que eu ter uma caixa de ferramentas, olho para elas, mas depois não sei qual ferramenta eu devo de usar adequadamente para uma determinada situação. E aí é onde entra duas coisas. Onde entra a experiência,
E depois onde entra a componente das competências comportamentais, porque eu vou estar a interagir com alguém, seja dentro da empresa, seja fora da empresa. E essas competências comportamentais são as competências que muitas vezes, ou melhor, poderia, a maioria das vezes não são desenvolvidas no nosso progresso formativo, desde a escola até à universidade. A maioria do foco é sempre em competências técnicas. E as competências comportamentais, nós adquirimos-las em casa, com os amigos, às vezes de uma forma que com a experiência que vamos adquirindo, mas nunca ninguém Uhum, nos deu, às vezes, indicações de não, se calhar é mais por aqui ou é mais por ali. Então, o que acontece aqui tem a ver muito com um investimento que nós devemos fazer exatamente nesta componente comportamental. E quando introduzimos inteligência artificial, muitas vezes vamos começar a perguntar à inteligência artificial: olha, como é que eu devo comportar na situação A ou na situação B? E a inteligência artificial vai dar uma resposta que é confortável. Vai dar uma resposta que não nos vai pôr em risco, não vai ter aquela componente que a Luciele falou do risco. E, portanto, nós vamos confiantes para uma reunião, uma entrevista de trabalho ou o que quer que seja, e vamos tentar aquela abordagem. E se a pessoa que está do lado de lá é uma pessoa sénior, como muitos dos profissionais com eu trabalho vão nos topar a milhas, como nós costumamos dizer. Vou dizer, ok, já percebi. Esta pessoa não tem a competência adequada, e quando faz algumas perguntas vai perceber que se calhar nós não estamos a falar a linguagem daquela organização, não estamos de facto a demonstrar a competência que deveríamos demonstrar e muitas outras coisas. Agora, quando introduzimos a inteligência artificial, há um aspecto muito crítico que eu considero que humanamente nos torna mais uhum. valiosos, que é a parte do julgamento. Ou seja, eu hoje, nós, seres humanos, temos a capacidade de olhar para uma situação, analisar essa situação e, quando ela é ambígua, com base na informação, nas pessoas com quem interagimos e no momento, nós conseguimos tomar uma decisão. A inteligência artificial não consegue fazer isso, porque ela não consegue ir buscar a informação relacional que nós temos com as pessoas, não consegue lidar com o cenário às vezes ambíguo que está ali naquele momento, e o que ela vai fazer é dar-nos opções. Dar-nos as opções, mas quem decide somos nós. E às vezes aí está a capacidade que a inteligência artificial nunca vai fazer, que é a capacidade de decidir adequadamente com base no cenário que nós temos em frente. Então, o que vocês me estão a dizer, na verdade, é que o ser humano não é luxo, mas pensar sim. Que ter essa capacidade e ela de Vai forma passar a ativa ser. vai começar a ser, mas está, já está a ser, já está a ser. E a inteligência, só para continuar no que estava a dizer, a inteligência artificial nos dá respostas contextuais de onde ela foi criada e não do nosso contexto. Porque ele Sim, foi instruído num determinado contexto, então a base dele é aquela. Na semana passada, eu estava numa sessão com. Estávamos a falar de branding, de propriedade intelectual, e apareceu uma advogada que deu um testemunho muito interessante, que ela dizia que atendeu um cliente que havia pedido serviços de catering para um grande evento. E a pessoa que prestou os serviços prestou basicamente 60% do que havia sido solicitado e acabou por manchar a reputação daquela instituição que estava a organizar o evento. E eles tinham um contrato assinado, mas quando ela pega o contrato, leu o contrato, percebeu que ali vinha escrito que o tribunal onde os assuntos seriam discutidos era em Nova York e não África do Sul. Então agora, a empresa, se quiser discutir o assunto, tem que conseguir levar o caso para os Estados Unidos, pagar voo para toda a gente para lá. Resultado, perdeu. Por quê? Porque foi encontrar o doutor ChatGPT e deu nisso. lá está, o pensamento crítico é fundamental para nós trabalharmos com a inteligência artificial, não é? Porque se aceitarmos tudo o que nos é dito, aliás, eu tenho a certeza que a maioria das pessoas que nos está a assistir, ou todas, em algum momento já tiveram respostas por parte de alguma das ferramentas de inteligência artificial que utilizas e isto não é bem assim. Isto não é bem como me está a dizer. Mas a resposta que lá está é 100% credível, porque é esse o foco da ferramenta. E, portanto, se nós não temos o pensamento crítico e a experiência
de lidar com as diferentes situações, do cometer erros e aprender com eles, o testar diferentes abordagens e ver quais são os resultados, não é a inteligência artificial que nos vai resolver o problema. E, agora, nesse ponto que tocaste agora, de facto, a inteligência artificial ela é muito boa para te dar o básico. Sim. Se você não tem conhecimento da área, ele te dá uma resposta. Mas a partir do momento em que você tem conhecimento, é especialista na área, você só discute. Você só discute com a inteligência artificial, porque ele dá-te o basiquinho. Aliás, ele dá um básico que você discorda com a abordagem até. Então não Sim, funciona. Perde mais tempo a discutir com ele do que sentar a escrever e criar o que precisa ser criado. Eu mas até sei que surgir outra coisa. Sim. a inteligência artificial, estamos a falar de ChatGPT, mas tem muito mais. Só estamos a trazê-lo como um exemplo, como uma Sim, o Aham. ChatGPT, o Copilot, como uma das mais usadas. Mas é sempre um desafio lidar com tecnologia, porque eu enquanto seres humanos, quando nós lidamos com a tecnologia, muitas vezes temos a tendência de delegar o nosso pensar para ele. E, consequentemente, tiramos a nossa capacidade de discernir sobre aquele tema e delegamos Uhum. às ferramentas que nós estamos a usar. Só que, em todo o caso, se aquilo que encontrou nas ferramentas for levado para o público, a responsabilidade acaba sendo sua. Independentemente de ser o chat que criou, a responsabilidade é sua. Então, eu olho também a inteligência artificial como um ponto que precisa de ser levado em conta pensando na reputação. Quando falamos de marca Uhum. pessoal, qual é a vossa opinião sobre isso? Porque é uma questão de reputação mesmo. A gente hoje olha para os textos que se escrevem no digital, até livros hoje em dia, sabe? É tudo muito parecido. E quando aparece alguém a escrever, eu costumo dizer escrever com a alma, nós notamos com muita facilidade que é diferente. Então aí a pergunta é: até que ponto o uso dessas tecnologias, da inteligência artificial, do uso excessivo da inteligência artificial, pode acabar por manchar negativamente a nossa reputação pessoal e profissional? deixa-me voltar um Vai pouco lá. atrás para complementar algo que tu disseste, que tem a ver com esta questão do discernimento e afins, e delegar o pensamento à inteligência artificial. O que eu sugiro a quem nos está a assistir é, com frequência, pedir à ferramenta que estiver a utilizar a inteligência artificial para desafiar o vosso pensamento, questionar, pedir para dar um ponto de vista diferente, fazer-nos perguntas. E, por exemplo, o Claude é muito bom nisso, na componente de questionarmos. E se começarem a ter dificuldade em responder essas perguntas, então aí começam a ter um problema. Porquê? Porque não têm a informação toda do vosso lado para conseguirem chegar a um resultado adequado. E, portanto, eu quando estou a trabalhar com alguma ferramenta e começa a dar, ok, então a minha opinião é esta, eu quero que tu desafies o meu pensamento. Questiona-me e isso vai me ajudar a chegar a soluções melhores. Uhum, Relativamente a esta parte da reputação, bom, no fundo, a inteligência artificial pode destruir a reputação, com base naquele exemplo que tu acabaste de dar. No entanto, há aqui outro problema que é, hoje, qualquer pessoa consegue produzir conteúdo para as redes sociais, um livro, qualquer coisa. Uhum. Temos perfis perfeitos, que muitas vezes facilmente identificamos que que a inteligência artificial, pela forma como as frases são construídas, ou principalmente pela forma como as frases são construídas, às vezes por algumas palavras que são muitas vezes usadas com frequência nas ferramentas de Uhum. inteligência artificial, mas hoje o problema não é este conteúdo, a escassez não é o conteúdo, é a credibilidade, é o historial, são Uhum. as relações que nós temos e que no caso, quando estamos a falar de trabalhar a nossa marca pessoal, isso ainda é mais importante, ok? Porque hoje nós conseguimos fazer com que todas as pessoas pareçam estar bem posicionadas, não é? Só dizer, olha, este é o meu público-alvo e a ferramenta acaba por criar esse posicionamento. Mas isso vai criar mais ruído.
A reputação constrói-se com base na consistência daquilo que nós vamos fazendo ao longo do tempo e não necessariamente sobre aquilo que as pessoas leem nas redes sociais, porque podem parecer coisas extremamente bonitas nos nossos perfis, mas é conversar, é nesta componente relacional, e isso nunca se vai perder. E portanto, eu, por exemplo, quando estou a trabalhar com empresas e os líderes nessas empresas, pá, eles não falam de LinkedIn. Basicamente, o que eles falam é quem é que recomendou, quem é que foi? Foi a pessoa A, a pessoa B? Porque eu pergunto sempre aos meus clientes como é que eles chegaram até mim e porquê que Uhum. eles decidiram que fui eu. E é raro aparecer, porque tu tens a formação A, B, C ou D. Não, tem a ver com pela forma como nós conversamos, a maneira como tu conseguiste perceber os meus problemas, a forma como tu fizeste as perguntas, a forma como tu entendeste como é que conseguias ajustar o que tu tinhas àquilo que eu estava à procura. E, portanto, é isso que faz com que as pessoas consigam confiar em nós. E depois o trabalho que nós fazemos, a forma como o fazemos, é que vai gerar esta reputação. Mais uma vez, a IA pode servir como um meio para nos ajudar a aparecer, mas se nós aparecemos e quando abrimos a boca vai sair algo que não tem nada a ver com aquilo que nós dissemos, ou nem sequer conseguimos entender o cliente porque estamos tão focados em mostrar que somos os maiores e que temos isto tudo e mais isto, os clientes não vão comprar. Ainda que existam clientes para todo o tipo de profissionais. Mas não Uhum. é isso que nos vai fazer tornar credíveis. É escutar, estar com atenção àquilo que as pessoas nos estão a dizer e resolver-lhes os problemas, os delas, não os nossos. Concordo. Cielo. E já aproveitando, na sequência, assim, eu queria comentar sobre isso, né, LinkedIn. A gente percebe quando o texto não é, da pessoa, né. E o LinkedIn ele tem punido, com a questão da melhora do seu algoritmo, ele tem punido, textos, artigos, comentários de posts onde se identifica que claramente é uma mensagem, de IA, né, que não é uma mensagem nativa da pessoa. E eu acho que isso é bom, porque força, né, porque o movimento aconteceu muito rápido. Quando a gente viu, assim, deu um boom no LinkedIn de pessoas muito capazes e textos maravilhosos, enfim, tu vai conversar com a pessoa, não tem conteúdo, não tem consistência, não tem a credibilidade que ele mostra lá. E a gente percebe também que muitas vezes essa busca, essa ânsia pelo engajamento faz com que as pessoas percam muito tempo em buscar isso, né, tentando conversar, tentando criar narrativa, tentando, né, contar uma história que não é verdade do que realmente fazer o trabalho. Como eu que o Nelson acabou de falar, assim, como é que eu converso com o meu cliente? Como é que ele sabe que eu sou boa para ser uma mentora, para ser uma consultora empresarial, para fazer um workshop? É pela consistência daquilo que está publicado lá e aquilo que realmente eu entrego, pela verdade que eu organizo, né, e provo dentro da empresa com confiança, com credibilidade dos colegas, com reconhecimento dos líderes. Como é que essa relação funciona? A gente já falou no outro episódio sobre confiança e as relações que se Assim, firmam a partir disso. Então eu vejo, com bons olhos essa punição do LinkedIn. Eu acho que realmente a gente, tem uma rede maravilhosa, profissional para trabalhar, para mostrar a trajetória, para mostrar a narrativa, mas com verdade, com coerência, né. Clareza, coerência, constância, os 3 Cs da marca pessoal. Então eu acho que a gente precisa, sim, fortalecer esse movimento e parar de ver tanta parar de fantasia, tanta inventar, né? embala parar de inventar tem tanto, eu não vou dizer palhaço, mas tem tanto boneco bobo, aquele que fica com o vento, né, que se E deixa aí com, ao sabor do vento. e com parar de inventar numa era em que todo mundo é storyteller.
A parte sim, sim, no fundo, a componente de quando nós estamos a falar dessa de storytelling, e eu vou voltar novamente ao tema de às vezes eu vejo algumas redes sociais e sites e afins, são espetaculares, muito bonitos, contam uma Uhum. história, mas a história está a ser contada para o ego. Essa história estou a contar a história para mim, em primeiro lugar, porque não é história para os meus clientes. História, os clientes não querem saber daquilo que é a minha história. Quem é que eu sou? O que é que eu fiz? Sou o maior de não sei do quê. Eles não querem saber. Os clientes, quando. E eu lembro perfeitamente de no passado, noutras vidas, que eu tinha um chefe que chegava e contava uma grande história. Ele dizia que gostava muito de falar com os clientes. Ele dizia, eu gosto muito desta componente relacional de falar com os clientes. Eu te contava a história toda, que a empresa era a maior, normalmente são quase todas, não é? Todas são líderes de mercado. A empresa era a Uhum. maior, que fazia aquilo, isto e aquilo, e se olhássemos para a cara dos clientes, íamos ver que os clientes estavam ali a abanar a cabeça, sim, ok, tudo bem. E quando é que chegas à parte que nos interessa a nós, que é A que nós. nós te vamos dizer a ti o que é que realmente nos interessa, que é para tu veres o que é que podes fazer. Depois havia ainda outra coisa interessante, que era aquele que era a mensagem que ele queria passar, ele tinha que a passar. De lá para onde der, portanto ele tinha que dizer aquilo e tinha que vender. Exatamente, o cliente percebe exatamente isso. Ele tinha que vender e tinha que vender aquilo, em vez de, não, deixa-me lá ajustar o meu discurso àquilo que o cliente me está a dizer. Deixa-me pôr o cliente a falar primeiro, antes de eu contar aquilo que é a minha história espetacular sobre aquilo que eu já fiz até hoje. E aquilo que eu vejo com cada vez mais e que me faz ajustar a forma como eu interajo com os clientes é falar cada vez mais sobre o cliente e cada vez menos sobre mim. Aham. Cada vez menos focado em mim, porque não é isso que os clientes querem. Eu percebo que a IA pode dizer assim: não, tu tens que aparecer com credibilidade, então tens que contar esta história, mas muitas vezes isso é mais para que eu fique satisfeito, para que o meu ego fique satisfeito, do que propriamente para os clientes. E no fundo, quando nós estamos a falar de storytelling, eu acho que ele funciona quando a história realmente é verdadeira. E Aham. hoje, se perguntarmos à inteligência artificial para quer criar isto, ele vai nos dar uma história que não tem, a história verdadeira não tem que ser uma coisa drástica ou uma história perfeita. Vai-nos dar uma história com base naquilo que é a estrutura que está definida do storytelling, como é que deve ser Uhum. o início, o fim, etc. Mas não tem a experiência. Falta-lhes essa parte, que é a experiência. E uma Aham. história verdadeira, um storytelling verdadeiro é algo que tem uma tensão real, que muitas vezes tem um resultado real, em que normalmente o problema é algo que eu resolvi e que se a pessoa me fizer Uhum. perguntas eu sei responder, e não uma mensagem que é uma mensagem vazia, mas com uma embalagem espetacular, que é muito bonita, onde se calhar não há conflito, ou às vezes existe. Há um conflito porque é para as pessoas identificarem que eu, em determinada altura da minha vida, tive este problema e ultrapassei o problema. Hoje nós vimos isso em todo lado. E todas as pessoas que estão à nossa frente a assistir a este podcast ou a escutar-nos no Spotify e no outro canal, todas elas tiveram Uhum. problemas na sua vida e todas elas ultrapassaram os problemas. Isso não os faz nem Aham. pior nem melhor que a pessoa que está ao lado. É Desfaz diferente, a humano. experiência exatamente, faz humanos e, portanto, isso é um dado adquirido. Agora, quando nós contamos as histórias mais poderosas não são aquelas que contam o sucesso. É os momentos onde nós tínhamos incertezas e tivemos que tomar uma decisão com base nisso. E o contexto da marca pessoal, quando nós estamos a falar daquilo que é a nossa marca, é construído com base naquilo que é a nossa reputação e a nossa experiência. E, portanto, Uhum. o que é que eu fiz, que resposta é que eu dei que não era correta, o admitir o erro e porque é que esse erro foi importante para a minha aprendizagem, e isso a storytelling não consegue, o storytelling através de inteligência artificial não nos consegue dar, porque ele não tem essa experiência e não tem esse contexto que nós Uhum. temos. Não Isso queremos nos aí. tornar especialistas em tecnologia, então vamos fechar o nosso episódio hoje a falar sobre que estratégias as pessoas podem usar para continuarem a usar a inteligência artificial e de apoiar no dia a dia, mas exercitar o seu cérebro. Se nós olharmos, eu vou começar. Se nós olharmos
se nós olharmos para a realidade daquilo que está a acontecer neste momento no mercado, um dos efeitos negativos da inteligência artificial, pelo menos para quem usa para escrever textos, é que delega muito a sua capacidade de sentar mesmo, de escrever, de criar, de colocar a sua mente a processar e a buscar soluções à inteligência artificial. E como resultado, ele não está a exercitar essa capacidade de pensar criticamente, de também pensar em buscar ideias novas, não é? Porque ser criativo é resolver problemas, os problemas que já existem até aqueles que hão de vir. Mas só que para nós fazermos isso, nós temos que ser curiosos para irmos buscar outras formas de ver o mesmo assunto. Mas quando nós delegamos a inteligência artificial para nos fazer o trabalho ou para pensar por nós, nós perdemos a oportunidade de trazer diferentes perspectivas e olharmos que ângulo é que nós estamos mais dispostos ou aptos a seguir. E tudo que traz num ponto de curiosidade. Curiosidade, para mim, é uma das características que nós às vezes temos a tendência de perder quando estamos a utilizar a tecnologia e é fundamental para qualquer ser humano. Mas relativamente a esse tema de que estratégias é que nós devemos usar, a primeira eu que se calhar diria que tem a ver com o escrever. Ou seja, antes de eu usar a inteligência artificial para qualquer coisa, escrever qual é a minha opinião, o que é que eu penso sobre aquele tema e Aham. depois, com base nisso, então entregar à inteligência artificial para melhorar aquilo que eu escrevi, para questionar aquilo que eu escrevi, o que é a parte mais importante é, olha, questiona aquilo que eu escrevi, faz-me perguntas para perceber se há outros ângulos, outras perspectivas que eu possa ver. E nós temos, eu, por exemplo, para quase não escrevo à mão, então a minha letra hoje é horrível. Escrevo mais no computador, aliás, eu neste momento já nem escrevo no computador. Eu o que utilizo é um software que me permite usar o microfone em qualquer que seja a aplicação para ditar Uhum. aquilo. E depois corrijo o texto, porque às vezes o software não percebeu a minha palavra em português ou em inglês ou em espanhol e, portanto, portanto, isso poupa-me trabalho, mas vai-me tirar outra coisa, que é depois onde é que estão as teclas adequadas. Então, se calhar um dia mais tarde eu vou estar a olhar para as teclas que é para ver que teclas é que eu devo pressionar. O outro ponto importante é nós termos clareza, ou seja, clareza do meu posicionamento, daquilo que é o meu valor antes de entrar, seja num ambiente digital, ou seja, o ir também para a inteligência artificial para lhe perguntar uma coisa. Porque se eu não sei aquilo que eu represento, e se eu não sei qual é o meu verdadeiro valor e como é que eu me posso posicionar, o que vai acontecer é que a inteligência artificial vai criar uma versão daquilo com base no que é popular e não no que é verdadeiro. E, portanto, dizer, não, isto é popular. E, portanto, se nós não tivermos essa noção e, mais uma vez, pensamento crítico, vamos aceitar aquilo que a inteligência artificial nos vai dizer. E se não colocarmos também o ego lá, às vezes o ego interfere aqui no processo. E eu acho que a terceira tem a ver com a parte do que cada vez menos nós começamos a ter e cada vez é mais importante, e sempre foi, que são os relacionamentos pessoais, fora do digital. Experimentem a estar fora do digital. Aliás, há aquelas pessoas que quando o Instagram para, acabou a vida. Ou outra plataforma qualquer. Se nós estamos dependentes de uma plataforma tecnológica, então temos um problema. E o nosso negócio não pode depender da tecnologia. E diz isto a alguém que é extremamente tecnológico. Os meus negócios não dependem da tecnologia. A tecnologia é uma forma de eu potenciar. Os meus negócios dependem das relações pessoais, aquilo que de facto a maioria das pessoas hoje não constrói e das conexões que nós construímos fora daquilo que é o mundo digital, porque é aí que a reputação se constrói de uma forma mais sólida. O digital só vai amplificar aquilo que já existe, amplifica no fundo o que foi construído offline com substância. E se nós de facto trabalharmos para criar relações fortes com pessoas nos mais variados setores de atividade, nos mais variados níveis hierárquicos dentro de uma organização e nível cultural noutros países, garanto-vos que vocês vão ter espaço para crescer a nível profissional, espaço para crescer dentro da empresa, espaço para crescer com de clientes. E ontem, só uma à parte, estava a trabalhar
com um cliente que está nos Estados Unidos e que, de acordo com as alterações que estão a sofrer dentro do país, está a considerar sair e quer mudar para a Europa, que é onde sempre esteve, e foi para lá há cerca de 8 anos. E basicamente trabalhou quase sempre dentro da mesma organização. Então o seu capital relacional está dentro desta organização, é uma organização, uma multinacional gigante, dentro desta organização, e agora sente um pouco a dificuldade se eu for à procura de outra oportunidade no outro lado, eu não consigo, pelas relações que eu tenho, serem tão fortes aqui dentro, que me consigo mover facilmente, mas fora já não consigo fazer. E não está dependente da componente digital, é tudo fora as relações que foi construindo ao longo do tempo, enquanto esteve na Europa e agora também enquanto esteve nos Estados Unidos. Isso faz muito sentido, porque É. nós fazemos negócios com pessoas e não com redes. Então, as redes que nós formamos são sociais, mas sociais no sentido sociológico e antropológico, de grupo de Aham. pessoas, né, com as quais nós nos relacionamos. É interessante o que o Nelson disse agora, né, porque esse é um daqueles casos em que a pessoa fica a olhar somente para a sua reputação internamente e esquece o mercado, né? O mercado tem de estar sempre ali, nunca devemos nos esquecer. Lucely, vou lhe dar a honra para fechar. Estava escutando e pensando, nesse componente carreira, né. Quando a gente olha carreira, quando a gente olha desenvolvimento, quando a gente olha, né, o 360, a inteligência artificial, a pergunta não é o que a inteligência artificial vai fazer com a minha carreira, é o que eu vou fazer comigo a partir do contato lado a lado com a inteligência artificial, né, a partir desse olhar. Sempre tendo em mente a leitura do ambiente, o discernimento, a capacidade de julgamento, a capacidade de assumir o risco. Então eu acho que fecho esse assunto trazendo esse questionamento, né. E também, como que nós líderes, será que nós estamos preparados para lidar com um profissional, um liderado, cuja marca pessoal está acima da marca da empresa, um influenciador, uma pessoa que está com muito mais engajamento digital do que o próprio CEO, por exemplo, né. Como que a gente tem visto isso, né. Então traz essa questão para nós, do nosso lado humano, da nossa capacidade de saber, lidar com as complexidades, da nossa capacidade de saber discernir o que é, trabalho, o que é exposição, o que é visibilidade. Então eu acho que esse é uma pauta muito interessante. Perfeito, é uma excelente forma de encerrar esta conversa de hoje. E nos vemos na próxima semana para falarmos sobre personal branding e como gerir a sua marca pessoal de forma eficiente para facilitar a conquista dos seus objetivos.